A paz de Deus, amados irmãos, venho hoje falar um pouco sobre um trecho aqui que tem em Apocalipse, número 21. Eu vou ler, tá? Depois eu vou explicar um pouco. Está escrito assim: os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, olha que maravilha, o novo céu e a nova terra. Então, para aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim, aqueles que permanecem em Cristo. E está dizendo assim, mais a seguir: Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicatários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, Deus, ele tem reservado a nova Jerusalém para aqueles que são fiéis, tá? Um novo céu, um lugar onde não haverá fome, nem tristeza, nem rancor, nem briga, nada. Um lugar onde a gente vai viver em paz e vamos ser governados pelo nosso Deus. E nós seremos como filhos para Ele. E aqui, eu tenho que destacar essa parte aqui, que está escrito assim: quanto aos tímidos, né? Que não entrarão no reino de Deus. Então, tem muita gente que acha que os tímidos são aquelas pessoas tímidas, aquelas pessoas quietas, e não era a isso que estava se referindo aqui, né, João, né? Então, a quem ele estava se referindo? Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, mas tímida de natureza, assim, tímida de não conversar muito, tímida de ouvir mais e falar pouco, e para mim isso é uma virtude. Por quê? Porque como eu falo pouco e observo muito, eu creio que eu aprendo muito mais do que as pessoas que estão mais desesperadas em falar ao invés de ouvir. Então, essa timidez é uma coisa boa, é uma coisa agradável aos olhos do Senhor, é uma coisa natural. Quando Deus se referiu aqui aos tímidos, e eu já vi muita gente misturar isso, então eu vou explicar bem certinho para que as pessoas não misturem mais. Os tímidos, ele está se referindo àqueles que são tímidos, no tímido espiritualmente. Nessa época aqui, o que acontecia? O povo de Deus, eles tinham que falar de Deus escondidos. E quando eles eram descobertos, tinha pessoas que negavam o nome de Jesus com medo de morrer, sabe? Amando mais a vida do que a Deus. Então, é a esses tímidos que Deus estava se referindo, quando ele colocou aqui que os tímidos, né, não entrarão no reino de Deus, né, que será lançado no fogo e no enxofre. Aquelas pessoas que negam a fé por algum medo. Esse tipo de timidez, uma timidez espiritual, uma timidez que a pessoa tem medo
às vezes, de pregar a palavra no trabalho, porque lá tem muitas pessoas de outras religiões, então tem medo de nega a própria fé. Por exemplo, eu trabalho numa escola e todo ano tem as festas mundanas, né? Tem a festa de São João, que é a festa junina. Eu não participo, inclusive eu costumo até, em algumas festas dessas, entrar em jejum para não correr o risco de comer alguma comida direcionada a entidades, a santos, né? Porque a gente sabe, aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece a Deus, sabe que a idolatria não é agradável aos olhos de Deus. Então, já aconteceu casos de eu ter que me defender e dizer, né? Porque tem pessoas que não aceitam, né? Por que você não participa disso? Isso é cultura. É a cultura de um povo pagão, não é a minha cultura. Eu sou cristã, eu sirvo a Deus e essa cultura não faz parte de mim, não faz parte da minha cultura. Então, eu não fui tímida nesses momentos que eu tive que me defender. Eu tive que defender a Jesus Cristo, defender a palavra de Deus. Então, é sobre esses tímidos que Deus se referiu. A essas pessoas que às vezes têm medo de se posicionar. Tá lá no trabalho, mas eu fiz isso porque meu trabalho mandou. Eu usei um gorro de Papai Noel porque o meu trabalho mandou. Eu já trabalhei em lugares que tinha que usar gorro e eu não usei. Não que eu seja melhor do que alguém, mas eu tô dando um exemplo. Se você se posicionar, se você falar pro seu patrão, não, isso não faz parte da minha religião, eu não faz parte da minha crença, eu creio em Jesus, eu não posso usar isso, porque isso é idolatria. E eu não posso desagradar a Deus, que antes de eu ser funcionária, eu sou serva do Senhor, eu sou serva de Deus. Então, se posicionar, não ter vergonha de falar, eu sou cristã e eu não vou praticar isso, eu sou cristã, eu não vou participar dessa festa. É uma festa, é cultura? É uma cultura, é uma festa para santos, São João, São Antônio, lá os santos, né? Não é uma festa cristã, não vou participar. Festa de Halloween é só uma brincadeira, é só isso. Não, não é só uma brincadeira. Festa de Halloween, o que tem na festa de Halloween? Tem pessoas vestidas de morte, de sangue, com faca. O que é isso? Isso é agradável a Deus? Não, isso não é agradável a Deus. Então, mesmo que a pessoa não segue a Cristo, se a pessoa observar, se ela abrir os olhos e observar, ela vai ver que é uma festa satânica, é uma festa que as pessoas se vestem de bruxa, é uma festa que as pessoas se vestem de caveira, é uma festa que as pessoas passam um monte de sangue, né? O que tem no sangue? Quando a pessoa tá cheia de sangue. Quando a pessoa tá cheia de sangue, a pessoa foi esfaqueada, ela foi morta, ela sofreu. Tem muita gente que sofreu assim. Então, como que eu vou me vestir disso? Como que eu vou viver desse jeito? Como que eu vou participar desse tipo de festa? Não precisa ser cristão, basta ter um pouco de racionalidade, né? De perceber que aquilo é o mal, né? E as pessoas não querem perceber e muitas vezes querem obrigar os cristãos a participar desse tipo de situação, desse tipo de festa. Então, não ser tímido nessa parte, tá? Não ser tímido, sempre se posicionar nessa parte, não participar, não vou participar disso, não vou usar esse tipo de fantasia, não vou usar essa outra, não vou comer essa comida que pode ter sido consagrada. Então, se posicionar. Então, é esses tímidos que Deus está se referindo, tá? Não é aquela timidez da pessoa quietinha, da pessoa introvertida, não. É timidez espiritual. É a pessoa ter medo e negar a Deus, né? Negar os princípios de Deus por timidez, por medo, tá? E aqui tá falando dos incrédulos, aquele que não crê em Deus, que em outras partes já tá escrito, né? Quem não crê já é condenado, porque nega a Jesus Cristo, né? Se a pessoa nega Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, sendo Jesus Cristo o caminho, sendo Jesus Cristo o Deus que comprou a gente, né, com o sangue precioso dele, né, se entregou para que a gente
pudesse ter os nossos pecados limpos, para que a gente pudesse recomeçar novamente. Então, como que a pessoa vai negar Jesus? Como que a pessoa vai ser incrédula? Muitos creem em Deus, mas não creem em Jesus. E aquele que não crê no Filho, não crê no Pai, tá? E aqui fornicatários, feiticeiros, idólatras que adoram, né? Tanto imagens como qualquer coisa, tá? Se você colocar qualquer coisa no seu coração, acima de Deus, você já é idólatra. Se você colocar o dinheiro acima de Deus, você já é idólatra. Se você colocar a tua casa acima de Deus, mas o que é colocar minha casa acima de Deus? Eu amo mais a Deus do que minha casa. Mas de repente você briga com alguém por causa da sua casa, você briga por causa de bens materiais. Isso você está mostrando que você está adorando aqueles bens materiais mais do que a Deus, porque a gente prova a nossa fé com as nossas atitudes, não é da boca, do falar, né? Se perguntar para Satanás se ele conhece Jesus, ele vai dizer que conhece, né? Se perguntar para ele, Jesus é o Filho de Deus, ele vai dizer que é. Mas a gente prova que a gente ama Deus e que a gente tá no caminho de Deus, que a gente tá seguindo ele pelas nossas atitudes, tá? A gente tem que ter atitudes de fé, não só palavras. Que atitudes de fé? É não brigar por bens materiais, porque se você briga por bens materiais, você também está sendo idólatra, você está adorando o seu bem acima de Deus. Mas por quê? Porque tem os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você briga com o teu próximo por causa de um carro, por causa de uma moto, por causa de uma casa, você está descumprindo o segundo maior mandamento de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E você está amando mais o teu carro, então você está sendo, além de ser idólatra, de estar adorando o carro ali naquele momento, né, ainda que seja só um momento, mas você está deixando de cumprir a palavra de Deus por causa daquele carro, então você está colocando aquele carro à frente de Deus, aquela casa, aquele móvel. Então, prestar atenção, não colocar nada na frente de Deus, tá? Não adorar nada acima de Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E aqui fornicatário, feiticeiros, né? Feiticeiros a gente sabe, né? Aquelas pessoas que manipulam o mundo espiritual a seu gosto, tá? Feiticeiro, aquele que lança palavras no mundo espiritual, que manipula as coisas espirituais a gosto dele, né? Sem estar de acordo com a vontade de Deus. E falando em feiticeiro, o povo de Deus tem que tomar cuidado com isso também, para não misturar o caminho de Deus com feitiçaria, tá? Eu vejo muitos cristãos que servem a Deus, tem muita virtude e tal, mas que às vezes pega coisas mundanas e traz para o caminho de Deus, assim, traz como se fosse coisas de Deus. Por exemplo, orações repetidas, isso configura feitiçaria, né? Porque Jesus, ele falou, não farás orações repetidas. Você não pode ficar falando assim a mesma frase repetidas vezes. Claro que a gente, em alguns momentos, a gente fala frase repetida: Deus, me abençoe, por favor, Senhor, me abençoe, Senhor, hoje. A gente também está repetindo, mas eu digo assim, orações prontas, orações repetidas, ainda que seja tirado da Bíblia, um trecho da Bíblia, repete esse trecho 30 vezes, repete esse trecho aqui durante 50 dias, fala todos os dias esse trecho. Isso também tá errado, tá? Não tá de acordo ali com a vontade de Deus. Jesus mesmo, ele falou pra gente não ficar repetindo, né, orações, né? A oração, ela tem que vir do coração, instruída pelo Espírito Santo, ainda que seja uma oração curta, mas sempre instruída pelo Espírito Santo. E também na oração a gente pode parar às vezes para ouvir o Espírito Santo, ao invés de só falar, né? A gente tem aquele momento que a gente fala com Deus, mas de repente falar para Deus: Deus, fala comigo, e parar e ouvir o que Ele tem para dizer, e sentir a presença dEle, e contemplar a presença dEle, né? Porque a gente não glorifica Deus só com a boca, mas com o coração também, contemplando a presença dEle ali.
Isso é maravilhoso. Então, é isso, pessoal. É o novo céu, a nova terra, para todos aqueles que permanecerem firme e fiel até o fim. E Deus abençoe a todos. Eu vou orar por vocês, para quem estiver assistindo. Fechem os olhos, coloquem a mão no coração. Eu vou fazer uma oração. Pai querido, Deus Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe a vida, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que assistir esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita os corações, Senhor, ajude as pessoas a se aproximar cada vez mais de Ti, ó grande Deus. Encha, Senhor, Teu povo, Senhor, de virtude do céu, Senhor. Que a Tua palavra possa ser pregada pelo mundo inteiro, Senhor. Que os números dos escolhidos sejam completados, Senhor, o quanto antes, Senhor, para que a gente possa ir morar no Teu reino, Senhor. Que a gente está aqui, Senhor, na terra, Senhor, aguardando por esse momento, Senhor. O momento que a gente vai morar na Nova Jerusalém, ó grande Deus, na terra que o Senhor preparou para nós, Senhor. Cuida, Senhor, para que a gente não tropece com o nosso pé em pedra, Senhor, para que a gente não erre diante da Sua presença, que a gente não perca o nosso galardão, Senhor. Dá, Senhor, sabedoria, Senhor, entendimento e discernimento, Senhor, a cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Reveste, Senhor, troca a armadura, Senhor, de cada um que estiver assistindo esse vídeo, Senhor. Renova, Senhor, o capacete da salvação, Senhor. Troca, Senhor, renova, Senhor, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, Senhor. Renova, Senhor, o escudo da fé em cada pessoa, Senhor. Aumenta a fé em nome de Jesus Cristo, Senhor. Renova, Senhor, as botas do Evangelho da paz, Senhor. Que o Teu Evangelho possa ser pregado por toda a criatura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Renova, Senhor, a espada, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor. Renova em nós, Senhor. Fortalece nós na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Conforme a Tua vontade, Senhor, que a gente ande com o Espírito Santo 24 horas por dia, Senhor, 24 horas em comunhão contigo, ó grande Deus, e que a gente não deixe, Senhor, nenhuma armadilha de Satanás atrapalhar nós na nossa caminhada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Limpa, Senhor, toda pessoa, Senhor, que tiver alguma impureza, Senhor, alguma coisa errada, Senhor, mostre, Senhor, para que essa pessoa possa estar se arrependendo, Senhor, se reconciliando com o Senhor em tempo oportuno, Senhor. Louvado seja, glória ao santo nome do Senhor, louvado seja o Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus Cristo, tudo que eu lhe peço é no nome do seu Filho, Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, irmãos. Fiquem em paz e Deus abençoe a todos.